Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo exclusivo, um conteúdo da X Liberté, a plataforma voltada para o universo feminino. Hoje vamos mergulhar no prazer feminino, um assunto que muitas de vocês nos pediram e que faz parte, assim, das urgências ocultas das mulheres brasileiras. Nossas dores, dúvidas e desejos mais íntimos. E olha, antes da gente começar, queremos convidar vocês a conhecerem tudo que a X Liberté oferece. Na plataforma xliberté.com tem materiais totalmente gratuitos, como, por exemplo, jogos de deboche para se divertir com as amigas e até com seu parceiro ou parceira. Tem também playlists com músicas para se masturbar. E playlists com músicas para transar. E uma coisa que eu acho incrível são os contos eróticos e sáficos elegantes, sabe? Com narrativas baseadas na cultura da mulher brasileira. Exato. Tudo isso sempre focando em auxiliar a mulher numa nova visão, numa quebra de tabus. Anota aí, xliberté.com. Muitos conteúdos são gratuitos e feitos pensando em você. Então, vamos ao nosso tema, prazer feminino. Vamos lá. E, para começar, tem um dado aqui de uma pesquisa do Correio Brasiliense que, olha, me deixou pensando muito. 79% das mulheres brasileiras já fingiram um orgasmo. É um número altíssimo. É altíssimo, é quase, 8 em cada 10 mulheres. E a gente precisa parar para pensar no que isso significa de verdade. Significa que, na grande maioria das vezes, existe um elemento de performance, de teatro mesmo. E a gente tende a achar que é por algo simples, tipo, não quero magoar ou para acelerar as coisas. Sim, para acabar logo. Exato. Mas um artigo do portal Muita Informação sugere que é algo bem mais profundo. Ele fala de uma desconexão mental que está diretamente ligada à repressão social, histórica. Tá, mas como assim, desconexão mental? Como essa repressão funciona na prática para levar a esse número? Então, o interessante é que essa repressão não é só um não pode, sabe? Não é só proibir. Ela funciona muito mais como um você deve. Você deve agradar. Exatamente. A ideia que muitas mulheres internalizam desde muito cedo é que o papel delas na sexualidade é o de agradar o outro. E essa pressão para cumprir esse papel, para performar a satisfação do parceiro, muitas vezes fica mais forte que o impulso de sentir o próprio prazer. O foco sai do corpo dela e vai para a reação do outro. Isso. Então, o ato de fingir não é só uma mentirinha para poupar sentimentos. É um sintoma. É essa performance social acontecendo ali, dentro do quarto. É quase como se a mulher estivesse atuando num roteiro que não foi ela que escreveu. Nossa. E quando essa performance vira o padrão, a consequência é drástica. O mesmo artigo do Muita Informação traz um dado que, na minha opinião, é ainda mais grave. Estima-se que entre 30% e 50% das brasileiras nunca atingiram um orgasmo. Metade? Quase metade. É uma anorgasmia em escala de epidemia. Aí deixa de ser um problema individual do tipo, eu não consigo relaxar, e vira um reflexo claro de uma cultura que desprioriza e principalmente desconhece o prazer feminino. Ok, então, se a performance para o outro é uma parte tão grande do problema, a lógica diz que a solução começa quando o foco se volta para dentro, para o autoconhecimento. Exatamente. E é aí que os dados sobre masturbação da mesma pesquisa do Correio ficam super reveladores. Pois é, porque eles mostram o que acontece quando essa pressão da performance é removida da equação. Totalmente. A pesquisa mostra que 71% das mulheres afirmam que se masturbam. E para mim o dado mais impactante é a taxa de sucesso. É incrível. 96% das que praticam já chegaram ao orgasmo dessa forma. Cara, é um contraste brutal com aqueles 30% a 50% que nunca sentiram um orgasmo na vida. Fica muito claro que quando a mulher tá sozinha com o corpo dela, as chances de sucesso são altíssimas. Isso mostra pra gente que o problema, assim, raramente é fisiológico. O corpo funciona, sabe? O que falha é o contexto, é aquele roteiro social que a gente estava falando. Mas pra mim, o número mais intrigante não são os 71% que se masturbam. São os 29% que não se masturbam. Entender o porquê disso é entender a profundidade dessa barreira cultural.
E a pesquisa detalha, né? A grande maioria desse grupo, 62%, diz que o motivo é simplesmente não se sentir à vontade. Não é por achar errado. Não. Uma minoria, 9%, acha errado, mas a maioria é só um desconforto. O que tem por trás desse não me sinto à vontade? Aí é que a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a história. Tem uma tese da Unemate, que está nas fontes, que cita o filósofo Michel Foucault para explicar isso. Ele diz que a partir do século XVII, a sociedade burguesa começou a controlar a sexualidade de uma forma nova. Não era mais só a igreja, então? Não era só a igreja falando de pecado. Era a medicina, a psicologia, a pedagogia, todas criando um discurso de que o sexo devia ser só para reprodução dentro do casamento. Todo o resto foi silenciado, tratado como anormal. E esse silêncio de séculos ainda ecoa hoje. Exatamente. Esse não se sentir à vontade é o fantasma desse silêncio. Foucault diria que não foi um silêncio por acaso. Foi uma ferramenta de controle social. E o que é poderoso é a gente conseguir traçar uma linha direta dessa mudança social do século XVII até a hesitação que uma mulher pode sentir hoje, sozinha, no quarto dela, ao tocar o próprio corpo. É uma barreira invisível, mas com um peso histórico gigantesco. Monumental. O que me faz pensar, se a barreira é histórica, é cultural, então o ato de superar isso também é mais que pessoal. Uma sexóloga, no artigo do Muita Informação, sugere que a gente precisa ressignificar a masturbação como autocuidado. Isso é quase um ato político. É um ato político. É um ato de retomada de posse. Do próprio corpo, da própria narrativa. Só que essa narrativa não é escrita no vácuo, de jeito nenhum. E isso nos leva a outra parte importante das fontes que a gente tem aqui. As influências externas, que moldam o que a gente entende que é sexo e prazer. E aí, é impossível não falar de pornografia. Sim. Os dados do portal Drauzio Varela são bem claros. É um mercado gigante e, embora a gente pense nele como masculino, as mulheres são uma fatia considerável do público no Brasil. Cerca de 24% de 22 milhões de consumidores. É muita gente. É muita gente. E isso me fez pensar, se estamos consumindo um produto que, na sua imensa maioria, não foi pensado, não foi filmado, não foi produzido pra gente, quais são as consequências? Olha, são várias. Um dos estudos que a nossa ouvinte mandou sobre consumo de pornografia heteronormativa aponta o efeito mais óbvio: a criação de padrões de comportamento e a insatisfação com o corpo, com a performance. A pornografia mainstream reforça uma estética muito específica, né? Que reflete os ideais de uma sociedade patriarcal. Magreza, corpos definidos, genitálias de um certo tipo. E essa estética tem efeitos muito concretos que saem da tela e vão para o mundo real. Uma reportagem da Veja, por exemplo, faz uma conexão direta entre a popularização da pornografia e a preferência pela depilação íntima completa, a Brazilian Wax. Isso. A matéria cita uma psicóloga que chama esse fenômeno de valorização da Barbie doll, ou seja, uma genitália com aparência mais infantilizada, sem pelos, que se alinha com o que é mais exibido na pornografia. É um padrão estético sendo importado da mídia direto para os corpos. Pera, mas eu quero questionar um pouco isso. A fonte liga a pornografia à depilação completa, mas essa tendência já era enorme bem antes da internet e da pornografia serem tão acessíveis, né? Será que a fonte não está confundindo correlação com causa? E outros fatores como a indústria da moda e da beleza que também lucram com isso? É uma observação excelente e absolutamente necessária. E, de fato, as próprias fontes da nossa ouvinte apontam para essa complexidade. A pornografia não age como um vilão isolado. Certo. O mesmo estudo sobre pornografia heteronormativa conclui que a insatisfação corporal também foi encontrada em mulheres que não consomem pornografia. Isso prova o seu ponto. Ela é um fator relevante, mas não é o único. A gente está imersa num oceano de mensagens sobre como nossos corpos deveriam ser. E aqui é onde fica bem interessante, porque um outro artigo, chamado O Impacto da Pornografia, vai além e diz que para as mulheres os resultados desse consumo são heterogêneos. Podem ser positivos, negativos ou até neutros.
A gente tende a pintar a pornografia como vilã, mas o que seriam essas experiências positivas ou neutras? As fontes não deixam isso muito claro. É uma ponta solta importante. Embora as fontes não detalhem muito, a gente pode inferir. Uma experiência neutra, por exemplo, pode ser só consumir como entretenimento, como ficção, sem que isso vire uma expectativa para a vida real. Tipo, assistir um filme de ação e não esperar que seu dia seja cheio de explosões. Exatamente. Já o positivo é mais complexo. Para algumas mulheres, pode ser uma porta de entrada para descobrir fetiches, entender melhor as próprias preferências, ou até como uma ferramenta para se excitar, especialmente no contexto da masturbação que a gente já falou. O ponto-chave é a agência. A mulher está no controle de como ela consome e interpreta aquilo. É realmente um bombardeio de referências que, muitas vezes, não nos representam e só criam mais pressão, né? Sabe, esse ponto sobre a necessidade de narrativas que celebrem nossos corpos e desejos reais me lembra de um material incrível que a gente tem lá no xliberte.com. Os contos eróticos e sáficos da plataforma são todos baseados na cultura da mulher brasileira, trazendo uma perspectiva totalmente diferente e libertadora. Exatamente. É sobre encontrar um espaço seguro para explorar a sexualidade sem julgamentos. E para quem quer aprofundar essa jornada de autoconhecimento e quebra de tabus, a X Liberté tem conteúdos exclusivos e gratuitos que podem ajudar muito nesse caminho. Então, se até nossos desejos mais íntimos podem ser moldados por forças externas, como a pornografia ou a história, isso levanta uma questão ainda maior para mim, que também aparece nas fontes: o que significa ter direito ao nosso próprio prazer? É a pergunta fundamental. E um estudo sobre corpo e sexualidade da mulher brasileira aponta algo muito revelador. Ele diz que, historicamente, os direitos sexuais femininos foram definidos de forma negativa. O que isso quer dizer? Um direito negativo? Significa que eles são definidos pela ausência de algo ruim. É o direito de não sofrer violência, de não ser abusada, de não contrair uma infecção. São direitos de proteção, que são, claro, absolutamente essenciais. Mas eles deixam uma lacuna. E o direito a ter prazer? Onde ele fica? Aí é que o mesmo estudo introduz a ideia de direitos sexuais positivos. É a liberdade de exercer a sexualidade para fins recreativos e não só reprodutivos. É a liberdade de escolher com quem se relacionar, como expressar sua orientação sexual. É o direito a buscar o prazer, não só o direito de se proteger da dor. E para que esse direito positivo exista de verdade, uma coisa é indispensável: informação. A educação sexual. Exato. E aqui os documentos da Unesco, que também estão no material, são categóricos. Uma educação sexual de qualidade, que vai muito além da biologia da reprodução, é um direito humano. Quando se ensina sobre consentimento, prazer, diversidade, você previne violência, bullying, ISTs, gravidez indesejada. Você dá às pessoas as ferramentas. Mas a realidade é que isso raramente acontece de forma eficaz, né? Infelizmente. A tese da Unemate, que a gente já citou, aponta a falha sistêmica. As escolas e os professores, muitas vezes, não recebem treinamento adequado. As famílias, por tabu, por desconforto, evitam a conversa. E isso cria um vácuo de informação gigantesco. Gigantesco. E quem preenche esse vácuo? Fontes não confiáveis, como a própria pornografia que a gente discutiu, ou conversas sem fundamento entre amigos. E o mais grave é que, em muitos casos de abuso dentro da família, a escola é o único lugar seguro onde uma criança ou adolescente poderia buscar ajuda. Mas a falta de um programa estruturado de educação sexual muitas vezes impede que esse pedido de socorro seja feito ou ouvido. Então, o que a gente está vendo é um ciclo completo. A falta de educação sexual formal, por causa de tabus históricos, cria um vácuo. Esse vácuo é preenchido pela pornografia e outras mídias, que moldam expectativas irreais. Essas expectativas geram uma cultura de performance que nos leva de volta àquele número chocante de 79% de orgasmos fingidos. E a epidemia de anorgasmia. Tudo está interligado. É um sistema que se retroalimenta. Quebrar qualquer parte desse ciclo, seja pela autoexploração, pelo consumo consciente de mídia ou pela luta por uma educação sexual de qualidade, já é um passo importante. Então, voltando à pergunta inicial da nossa ouvinte,
Parece que a resposta não é uma coisa ou outra. O prazer feminino não é só uma jornada pessoal, isolada do mundo, e nem é só um campo de batalha político. É uma dança complexa e constante entre os dois. É isso. É uma busca individual que acontece num terreno minado por séculos de história e cultura. Uma dança é a metáfora perfeita. E como em qualquer dança, é preciso primeiro aprender os próprios passos, conhecer o próprio ritmo, para depois conseguir navegar pelo salão com ou sem um parceiro, sem se deixar levar por uma música que não é a sua. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo da X Liberté. Esperamos que essa conversa tenha sido tão transformadora para vocês quanto foi para nós. Agradecemos a todas pela audiência. Para continuar esta conversa e ter acesso a mais conteúdos que transformam, não se esqueçam de visitar a X Liberté no xliberté.com. Lá você encontra materiais gratuitos, Como jogos de deboche para se divertir com as amigas e até com seu parceiro ou parceira. playlists com músicas para se masturbar E playlists com músicas para transar. e também contos eróticos e sáficos elegantes, com narrativas baseadas na cultura da mulher brasileira. Tudo sempre focando em auxiliar a mulher em uma nova visão e quebra de tabus. Acesse agora xliberte.com. Lembrando que o acesso ao conteúdo completo da plataforma X Liberty é exclusivo para maiores de 18 anos. Respeitem essa orientação. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo carinhoso e lembrem-se, vocês são incríveis, poderosas e merecem todo o prazer e bem-estar do mundo. But here it pauses as our souls cling. Velvet after midnight, love's a smoky spell. Every glance a secret, only we can tell. The world is ours, the clock won't chime. Just velvet.